Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um domingo, nos reunindo nessa telinha aqui para aprender melhor a palavra de Deus, né? Já que a gente está ausente da nossa igreja, com muita saudade, de vontade de abraçar, né? De dar beijinho. Mas é isso aqui que o Senhor está nos permitindo fazer. Então vamos dar o nosso melhor para o nosso Deus, a nossa atenção para aprender a palavra do Senhor. Nesse momento, eu quero te convidar para fazer uma oração comigo para a gente começar a nossa aula. Amém? Então vamos lá, fechar nossos olhinhos, cruzar nossas mãozinhas e falar com o nosso Deus. Primeiramente, Senhor, nós gostaríamos de te agradecer por mais um domingo que o Senhor nos concede, por ter nos dado uma semana de livramento. Estamos aqui com saúde, graças a Deus. Queremos pedir que o Senhor repreenda esse vírus, Senhor, que tem assolado a nossa nação, as nossas famílias e amigos. Ó Deus querido, queremos te convidar para participar dessa aula conosco, Senhor, para que o Senhor tome a direção de todas as coisas, que o Senhor nos dê o teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor nos dê o teu Espírito Santo, Senhor, para que ele venha habitar no meio de nós, fazermos aprender melhor a tua palavra. Obrigada por tudo, meu Deus, e já te agradecemos. Amém. Hoje eu tenho uma história muito legal para contar para vocês de um jovem chamado Timóteo e do seu mestre. Então, o tema da nossa lição, nós estamos na lição 4, é onde aprendemos a palavra. Aonde você tem aprendido a palavra? Quem tem te ensinado a palavra? Lembra da foto que eu pedi para você fazer? A foto com a mamãe ou com o papai, lendo a palavra de Deus? Então, o nosso lar tem que ser o primeiro lugar onde a gente ouve falar a palavra de Deus. Eu não dei muito essa sorte. Eu não nasci num lar que cresceu nos caminhos do Senhor, né? Então não tinha meus pais que me instruíam na palavra de Deus. Eu não tinha noção do que era ter um relacionamento com Jesus. Até aos 30 anos, eu me vi num momento de muita angústia e eu tinha uma colega que era desviada. Ela se desviou quando era adolescente. Crianças, cuidado, a adolescência está chegando, tá? Não deixa que as coisas do mundo interfiram no seu caminhar com Jesus. Jesus tem que vencer a carne, amém? Tem que vencer o mundo dentro de você, porque as atrações são muitas e essa amiguinha tinha se desviado. E quando ela me viu no momento de angústia, ela não esqueceu daquilo que ela tinha aprendido quando era criança e me levou numa igreja. E nessa igreja eu ouvi uma palavra e o pastor falou ali que o meu corpo era templo do Espírito Santo de Deus. E aquilo me confortou de tal forma que aquilo ali me fez tomar uma decisão muito importante. Eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu acreditei que Ele era o Filho unigênito do Senhor, que tinha sido enviado para esse mundo para me salvar. Amém? E ali foram 6 meses numa sala de aula com os mestres capacitados por Deus. E ali eu aprendi a palavra de Deus e tomei a segunda grande decisão, me batizar. Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que crê tem que ser batizado. Amém? Então você está chegando próximo dos seus 12 anos e é uma decisão muito importante. Tem que partir de você e você vai pedir: papai, mamãe, completei 12 anos, agora eu quero me batizar. Eu quero participar da ceia do Senhor naquele domingo lá que o pastor Klebe dá o pãozinho representando o corpo de Cristo e o cálicezinho com o vinho representando o sangue do nosso Senhor, todo o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Então esse foi meu breve testemunho para você, amém? E aí tem um testemunho também, nós vamos aprender dentro dessa lição sobre um personagem da Bíblia chamado Timóteo. Timóteo foi instruído dentro da sua casa por mãe e avó que eram judias, era de descendência, ele era judeu. Mas o pai dele era grego e ele era incrédulo, ele era descrente. O judeu aguardava a vinda de um Messias.
Só que eles não achavam que esse Messias já tinha vindo. E eles aprenderam com o apóstolo Paulo que ele veio sim, que ele foi crucificado e que ele ressuscitou. E esse Messias era o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deu para entender? Então, o Timóteo virou discípulo de Paulo. Paulo foi um mestre, foi um treinador de Timóteo. Timóteo aprendeu tudo o que ele sabe de Jesus Cristo com o apóstolo Paulo, porque ele já sabia da Bíblia, porque a criança judia já nascia aprendendo a palavra de Deus no Antigo Testamento. Amém? Mas como é do nosso costume, nas nossas aulas, decorar o versículo, então nós vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 9. E você vai ler na sua palavra, vai abrir a palavra de Deus. Eu já marquei aqui na minha Bíblia, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Então vamos ler. Talvez a minha versão seja um pouquinho diferente da sua, mas vamos lá. A palavra diz assim: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Peraí, tia, então o Deus que dá a paz vai estar comigo se eu receber essa palavra dele, se eu aprender dele e com as minhas palavras eu transformar essa palavra em ação, eu vou ter um Deus que vai estar comigo. Sim, é a promessa de Deus, ele vai estar contigo, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, como a gente ama o nosso Deus por tudo que ele fez por nós, nós vamos guardar a palavra dele. Amém? Então você decora com a mamãe e papai, leia 5 vezes, mamãe e papai, e depois você pergunta, porque é assim que a gente faz na sala de aula. Você faz ele ler 5 vezes, faz gestinhos assim, tipo assim, vamos lá. Eu vou ensinar para que eles memorizem mais rápido. Os gestos são assim: colocar em prática tudo que, mãozinha para receber, ó, receberam e aprenderam de mim com as minhas palavras, com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Agora vamos lá explorar as escrituras? Então vamos prestar atenção nessa historinha. Tiago tinha uma vovó chamada Lloyd e uma mãezinha chamada Eunice. O pai dele, eu não sei o nome do pai dele, mas eu só sei que ele era grego, porque a Bíblia fala que ele era grego e que ele era descrente. Mas elas eram judias. Então elas ensinaram a palavra para o pequeno Timóteo, que cresceu com muita sabedoria e com muita maturidade espiritual, porque ele era tão jovem, mas ele tinha uma maturidade espiritual. Então você pode pedir: Senhor meu Deus, me dê maturidade espiritual. Não é porque eu sou criança que eu não tenha que entender tudo. Eu tenho que entender sim, Senhor. Eu tenho que entender que eu tenho que falar do Senhor. Eu tenho que entender que eu tenho que ser um pacificador, aquele que traz a paz entre os meus coleguinhas ali que estão brigando, que estão em aflição. Amém? Então você veio para isso também, tá? Então vamos lá. O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor para anunciar o evangelho àqueles que não eram judeus. Sua missão era fazer discípulos de todas as nações para o reino de Deus. Dentre os muitos discípulos que Paulo formou estava Timóteo, a quem escreveu uma carta, dando-lhe algumas instruções. Os dois estavam distantes e naquele tempo não existia e-mail, não existia rede social, não existia celular. Então, ali, para eles se comunicarem, tinha que ser através de cartas. E por esta razão, as mensagens demoravam muito para chegar até o seu destinatário. Daí,
Paulo escreveu para Timóteo porque estava muito preocupado com Timóteo, que estava passando por dificuldade no ministério dele. Estava com uma igreja cheia de gentinha, muito chatinha, buzinando no ouvido dele, e ele estava vendo muito murmurinho na igreja sobre a sã doutrina. Eles queriam, desviar a palavra de Deus, inventando outras coisas, e Timóteo estava preocupado com aquilo ali. Então ele estava passando por essa tribulação. Mas com esse exemplo do Paulo escrevendo uma carta, preocupado com Timóteo, você aprenda, meu baixinho, minha baixinha aí, eu não sou a Xuxa não, tá? Mas você aprenda o seguinte, que os verdadeiros mestres, que podem ser nossos pais, nossos familiares, seja lá quem for, o professor da igreja, o pastor da igreja, eles são nossos verdadeiros mestres, tá? Então, vamos lá. E eles se preocupam. Com esse exemplo, aprendemos que os verdadeiros mestres se importam com os alunos. Antes de ser famoso, o apóstolo Paulo, ele era Paulo, discípulo de Jesus Cristo. E sua missão era fazer mais discípulos para Jesus. Isso é, ensinar crentes a serem como Jesus era. Ok? Então, lá em 1 Coríntios, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 11, versículo 1, ele diz que é para a gente imitar ele, porque ele é um imitador de Cristo, né? Então, o apóstolo ensina como a gente deve imitar Jesus Cristo. É assim que entendemos o que é ser um cristão, alguém que segue os ensinamentos de Cristo. Mas a história de Paulo e Timóteo não começou ali. Existe um contexto muito edificante antes disso. Em uma das suas viagens missionárias de Paulo, ele conheceu esse jovem que, em uma pregação do evangelho, logo aceitou a palavra de Deus e ele foi batizado. Olha aí a dica que eu dei para vocês. Jovem. A partir daí, Timóteo conquistou o respeito de todos, porque seguiu os passos de seu professor Paulo. Timóteo viu seu discipulador sofrer perseguição, ser preso, apedrejado e ainda assim não temeu e não desistiu de seguir a Cristo, mantendo-se firme e seguindo o exemplo de seu professor. Olha esse exemplo para nós, gente. Quantas vezes a gente vê o nosso pastor passando por algum tipo de tribulação, a família passando. Quantas vezes você olha para o seu papai, para sua mamãe, e vocês estão vendo ali que eles estão numa guerra, numa luta, mas eles não desistem da fé, eles perseveram na fé. Isso é um exemplo para nós, para quando a tribulação chegar até nós, nós também permanecermos firmes na nossa fé e termos sempre alguém que esteja do nosso lado, nos apoiando e que não desista só porque eu estou passando por tribulação, não significa dizer que eu sou fraco. Não, o apóstolo Paulo fala que é aí que a gente fica forte, que a gente fica mais ligado com Deus. Amém? Então, hoje em dia, nós também temos professores, assim como Timóteo teve. Deus separa homens e mulheres. Eu fui separada para ensinar para você. A tia Débora foi ensinada para estar ensinando a você. Seus pais foram separados para ensinar vocês. O pastor Klebe foi separado para nos ensinar e orientar a sua igreja na palavra de Deus. E então, pastor, seus professores da escola dominical, aquele tio, aquela tia muito legal que gosta de você, assim como Paulo gostava de Timóteo. E onde eles estão? Hein? Eles estão aonde? Aonde eles estão ensinando pra gente? Dentro de casa, nas igrejas, amém? E essa foi a nossa aula de hoje, olha que legal, né? Aprendemos sobre esse jovem chamado Timóteo e a gente pode ser como Timóteo também, aprender, perseverar, né? E não importa o que aconteça, as tribulações, as circunstâncias, ela vem fazer a gente crescer. Então a gente cresce com os problemas, a gente se fortalece. Quando eles vierem de novo, a gente já sabe como lutar, porque a gente já passou por eles, ouviu as pessoas passando por eles, né? Então, nessa manhã de domingo, nessa linda manhã de sol, que eu tenho certeza que você tá aí com o papai, com a sua mamãe assistindo essa aula, você vai novamente
fechar os seus olhinhos, cruzar suas mãozinhas e vamos novamente falar com Deus para encerrar a nossa aula. Encerrar a aula, mas não encerrarmos de estarmos na presença dele. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por essa aula, Senhor, que veio para edificar minha vida, Senhor. E eu quero ser como esse jovem, Senhor, Timóteo, aprendendo desde pequeno, Senhor, a Tua palavra e colocar em prática, porque há uma promessa de que o Senhor estaria conosco, Senhor. Glórias ao Teu nome. Muito obrigada, meu Deus, que o Senhor possa abençoar o meu papai, a minha mamãe, os meus irmãos, os meus tios da igreja, o meu pastor, Senhor. Vem abençoar, vem derramar bênçãos divinas para que eles continuem nos instruindo como Timóteo foi instruído. Ó Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Estou com muita saudade de vocês, vamos nos beijar muito. Tem muito chocolate para eu distribuir, né? E tem um propósito nas fotos. Não deixem de mandar as fotos, que existe um propósito muito espiritual por trás dessas fotos, tá, gente? Olha, um beijo da tia Tirce, que vocês continuem firme, tá bom? Beijo e um abraço bem apertado em vocês. Sintam-se abraçados. Titia ama. Beijo.